Então, hoje a minha missão aqui é apresentar algumas funcionalidades do Automation Edge para vocês, tá? Não são funcionalidades novas, algumas podem ser já um pouco antigas, porém, a gente não tem costume de usá-las, muitas pessoas. Antes desse encontro, eu até entrei em contato com alguns clientes, perguntando se utilizava ou não. Eu conheço, mas eu não utilizo. Algumas delas, né? Eu acredito assim que as mais importantes. Mas, e aí vocês vão me dizendo, né? Se vocês quiserem interagir comigo aqui para eu não ficar falando sozinha, aí vocês vão me falando aí se vocês já usam ou não e tal, tá bom? Então, para quem não me conhece, cadê? Atrás. É muita tecnologia. Ao contrário. Aí, para quem não me conhece, meu nome é Giovana Alegre. Eu sou instrutora de RPA, consultora também. Está aí meu e-mail, se alguém precisar falar comigo, tá? Então, a gente vai começar falando sobre uma das funcionalidades, que é a conexão de banco de dados compartilhada. Eu não sei se alguém aí já conhece, mas isso aí é uma funcionalidade muito boa, que veio não faz muito tempo, deve fazer o quê? 1 ano, mais ou menos, que a gente tem? Isso? Eu acho que 1 ano, mais ou menos, que a gente tem essa funcionalidade. E o que acontece? Antigamente, né, quando nós tínhamos que fazer a conexão de banco de dados em cada workflow. Dentro lá do PROS Studio, você estava fazendo a tua automação e você tinha que fazer a conexão de banco de dados dentro de cada workflow. E isso acabava fazendo você trabalhar um pouquinho mais do que o necessário. Felizmente, essa conexão de banco de dados ela chegou. E aqui eu mostro para vocês como que a gente faz, como a gente cria a conexão para que ela fique visível para dentro daquele projeto que a gente está trabalhando. Então, para que ela não fique só naquele workflow, e você crie para que ela seja visível para o projeto inteiro. Então, o que você faz? Você vem aqui no teu PROS Studio, né? Como é que faz o bagulhinho do vermelho? Aqui, ó. Você vem aqui no teu PROS Studio, e aí entra ali no teu projeto, e dentro do teu projeto vai em Connection, New Database Connection, e cria a conexão que ela vai ser vista, né? Ela será vista ali para o teu projeto inteiro, tá? E aí existe uma outra funcionalidade, que é você compartilhar essa conexão com os demais projetos. Então, existe a possibilidade de você chegar lá dentro do daquela conexão do banco que já está criada, você clica com o botão direito, então está ali, né? Eu coloquei até como que é feito. Então, você vai lá na aba View, Workflows, Database Connections, clica com o botão direito do mouse e vai em Share. E aí, o que vai acontecer? Vai aparecer essa telinha aqui para você, perguntando qual é o projeto que você quer compartilhar, com qual projeto você quer compartilhar. Você compartilha, seleciona, né, o projeto, clica em Select e vai aparecer só uma mensagem ali e você pode clicar em Sim. Dessa forma, esse outro projeto também vai visualizar essa conexão com o banco de dados, isso fazendo você ter menos trabalho. Com poucos cliques, você já consegue realizar o procedimento. Tá? Então, essa é uma das funcionalidades que eu trouxe aqui para vocês. Alguém já usa isso? Aê, boa, boa. Então, vamos lá. Está aprendendo? Show. Então, está lá, ó, ela aparecendo ali. Beleza. Próximo. Recurso para capturar erros. Isso a gente está falando lá na camada do agente, tá? Então, lá no portal do Automation Edge, no orquestrador do Automation Edge. Não sei se vocês já observaram, eu acredito que sim. Também veio mais ou menos no meio, um pouquinho depois da conexão de dados compartilhada. Então, quando você entra lá no teu workflow, então você vai logar no portal do Automation Edge, e aí você vai em Workflows, Workflow List e em Editar. Quando você fizer isso, você abre todos os dados do teu workflow, e existem 2 checkboxes, que são essas que estão aqui, tá?
que se você deixar elas marcadas e aquele fluxo der erro em algum momento da vida, o que vai acontecer? Ele vai trazer para você, aqui ó, é o fluxo que deu erro. Tá? Opa, socorro. Olha lá. Aqui, voltei. Então, esse daqui é o fluxo que deu erro, tá? E aqui, na quarta linha, ó, na quarta e na quinta linha, eu tenho o resultado dessas duas checkboxes. Então, o que ele traz? Ele trouxe, primeiro, um CSV, que tem as informações do que estava tramitando ali na hora, naquele workflow, qual o step que deu erro. Você consegue visualizar com mais clareza o que aconteceu ali dentro daquele fluxo. Porque eu acredito que vocês saibam, né? Mas quando você sai do ambiente de desenvolvimento e você entra no ambiente do agente, fica assim um mundo um pouco mais obscuro, né? Porque você não tem mais o preview data para você enxergar, né? O log não está tão claro para você. Às vezes você não está nem vendo, você não tem acesso ao servidor. Então, isso daqui agiliza muito para a gente conseguir visualizar o que aconteceu de uma forma muito rápida, sem precisar acessar o ambiente do cliente, né? O ambiente lá onde está o agente instalado. E existe a segunda checkbox lá, traz esse arquivo aqui, que é exatamente um print screen da tela daquele momento que deu o erro. Né? Então, eu não estou no servidor, eu não estava dormindo na hora. Né? A hora que rodou e deu erro. Meu Deus, como que eu vou fazer ele rodar de volta? Né? E dar o erro de novo. Está lá, ele deu um print screen para você e você consegue ver exatamente o que estava acontecendo naquele momento, naquela hora. Né? Então, essa é uma funcionalidade bem legal. E, se você marcar isso daqui, ó, dentro do próprio workflow, se você descer mais um pouquinho nas configurações e você marcar o Email Notification Setting, colocar para que você quer ser notificado quando der falha, né? Aí você pode, fica a teu critério, você colocar um usuário, um e-mail, uma mensagem, ou simplesmente selecionar uma dessas duas opções aqui. Ele vai encaminhar esse e-mail com erro e esses dois arquivos irão em anexo a esse e-mail. Então, você não precisa nem entrar no portal do Automation Edge. Só aquele e-mail que você receber, você já vai conseguir visualizar. Tá? Então, essa é uma funcionalidade bem legal também. Alguém usa? Ó, mais pessoas usam. Beleza. Next. Configuração de log nos steps. Workflow Executor e Process Executor. Então, por exemplo, você está lá fazendo a tua automação e você tem um workflow pai, que você está lá no mestre, enfim, do jeito que você quiser falar, né? Digamos que seja pai, tá? Vamos pensar que é o pai. Você está, eu já pensei nisso, mas por que não mãe, né? E pai, mas tudo bem, não é um assunto para agora. Aí, você está lá no workflow pai e você vai colocar um workflow executor filho, né? Então, você colocou o step lá do workflow executor. E você sabe que se você está... A gente sempre faz o desenvolvimento de baixo para cima, né? Então, você começa com o workflow, o último que vai rodar, testa, deu certo, daí coloca o de cima para trabalhar junto, e assim você vai fazendo até que você tenha o processo inteiro trabalhando. Beleza. Agora, se você coloca um workflow pai chamando um filho, fica um pouco obscuro o que acontece no filho. Né? Lá o log e tal. Então, existe uma funcionalidade dentro do próprio step do Workflow Executor e de processo também, que é nessa aba Login Settings. Tá? Se você marcar essa checkbox e você coloca um caminho, uma path aqui, com o nome de arquivo e a extensão do arquivo, você consegue colocar um nível do log. Esse log do teu filho, ele vai ficar gravado nesse arquivo para você conseguir validar exatamente o que aconteceu. Então, essa é uma funcionalidade bem legal também, que faz você ter um pouquinho mais de visão do que está acontecendo nos teus filhos. Você que é pai, tá?
Exato. Beleza. Alguém conhecia isso daqui? Olá! Você tem que vai fazendo filho. Aí você roda com o pai. Aí... Enfim. Beleza. Agora, configuração de log no agente. Está acabando, tá, gente? Configuração de log no agente. Isso daqui é bem legal. Isso é trilegal. Não sou gaúcha, mas é trilegal isso aqui. Isso daqui é muito legal. E foi isso que eu perguntei para um monte de gente. E o pessoal não usa, gente. Gente, o que vocês estão fazendo? Tem que usar isso aqui. Vamos lá. Vou explicar para vocês. Olha só. Então, aqui, ó, eu tenho a possibilidade de lá dentro do meu workflow, eu entro nas propriedades do workflow, tá? E aí, lá dentro das propriedades, tem uma abinha, que é essa abinha chamada Login, tá? Dentro dessa aba Login, se eu tiver uma conexão com um banco de dados, né? Eu crio lá um banco de dados, tem uma conexão aqui bonitinha, tá? E aí, o que acontece? O Process Studio, ele cria as tabelas dentro desse banco, né, que está com essa conexão aqui configurada. Ele vai criar duas tabelas. Uma tabela de workflow, que é essa que eu estou mostrando aqui, ó, de workflow com esses campos. E, gente, não precisa criar, tá? Não precisa ir lá criar os campos, tudo bonitinho. Você clica nesse botãozinho aqui, ó, Create Tables, ele cria tão bonitinho, cria tudo. Pode falar, você quer falar alguma coisa? Não tentei. Ele não faz. Olha, legal, legal. Uhum. Você fez? Ai, que triste. Aí depois você tentou, né? Mas nunca mais, né? Também. A gente, né? Com erro não adianta. É a melhor forma de aprender é assim mesmo. Então, aí, obrigada por compartilhar, tá? E aí, aqui, ó, a outra tabela. Então, ele vai criar aqui a tabela de step. E tá aqui, né? A tabela de step com todos as colunas lá, né, os campos dentro do banco, tá? E aí, o que mais que você tem que fazer? Isso daqui a gente tá lá na camada do Process Studio ainda, né? A gente tá lá dentro do software de desenvolvimento. Mas a gente quer levar isso lá para dentro do agente. Como que nós vamos fazer isso? Então, olha lá. Aqui está a parte lá do Create Tables. Beleza, daí vamos lá, criamos as tabelas e tal, as duas tabelas são criadas com todos os campos. E aí nós temos que, a gente imputou já o workflow dentro do portal do Automation Edge, e lá no portal do Automation Edge, um trabalhão essa parte, hein, gente? A gente tem que ir lá e apertar essa checkbox aqui, ó. Enable Step Metrics and Login. Só isso. E aí o que ele faz depois disso? Ele vai populando aquelas duas tabelas que foram criadas dentro do banco de dados. Mas daí vocês podem pensar, ó, aqui, ó, a tabela populada lá, uma delas. Mas para que eu quero isso? O que eu vou fazer com isso? Talvez a gente, né, desenvolvedor, não vai fazer nada, o consultor não vai fazer nada. Mas eu quero ver a hora que teu gestor chegar para você e falar assim, não, vamos pensar um outro cenário. Você chega para o teu gestor, você está vendo que o robô está trabalhando e tal, e você precisa subir mais um fluxo e não tem mais janela para você subir fluxo nenhum. E aí você chega para o teu gestor e fala assim, precisamos comprar mais um robô. Preciso de mais um robô, é urgente isso. Ele vai falar assim, tá, mas... E quanto que o robô que está lá agora está trabalhando? Mas e aí? Quantas horas? Ele trabalha o dia inteiro. Não, mas o que tem lá tanto? E não sei o que você tem que fazer? Não adianta você, né, no gogó tentar convencer. Você vai ter que ir lá e mostrar um relatório muito bem feito. Nós temos todos os dados dentro do portal do Automation Edge. Sempre tivemos. Tudo fica configurado lá dentro. Você pode retirar um relatório e tal, montar. Mas se você tiver habilitado essa funcionalidade aqui, você simplesmente vai lá no banco de dados, né, com alguns selects ali, você monta do jeito que você quiser, a estrutura que você quiser. Aí eu imagino o Emiliano fazendo ele que faz uns relatórios
relatório, sim, fenomenal, faz aquele negócio do outro mundo, apresenta, pronto, né? Tá tudo certo. Então, isso daqui é você ter a resposta de uma forma muito rápida para que a gestão do negócio consiga tomar uma decisão estratégica com mais facilidade, tá? Então, isso daqui é muito, mas muito legal, gente. Se você não está usando, ó, chega na tua cidade ou no teu trabalho, habilita essa parada aqui, nem que seja só para testar. Vocês vão ver que isso daí vai dar uma diferença. Tem alguém que usa aqui, gente? Não, né? Olá, gente, uma coisa tão legal. Ia ganhar uma caneca quem usasse. Brincadeira, brincadeira. Vamos lá, então. E aqui é uma coisa básica, tá? Super básico. Mas, assim, eu acho tão legal, porque, de vez em quando, a gente faz sustentação. E a sustentação... Alguém já fez sustentação aqui, suporte? Tenso, né? Por que é tenso? Você não sabe como que a pessoa pensou, né? A pessoa que fez. Você não sabe da documentação. Você vai pegar o quê? Um PDF para ler? O cliente tá ali na tua jugular, né? E esse robô vai funcionar quando? Não sei o quê, não sei o quê. Se você abrir o fluxo, daí lógico, você vai entender. Você vai rodar ele, vai pelo preview data, você é inteligente, você vai fazer. Mas você vai sofrer. Se fosse o carinha lá que desenvolveu, ele ia resolver em 1 hora. Como é você vai demorar 2, 3, né? Porque você não foi você que desenvolveu aquele negócio. Agora, se ele tivesse usado essa funcionalidade aqui, da documentação dos steps, que é só uma informaçãozinha, talvez já, nossa, clareasse a tua vida tanto. Olha só, o que você faz? Você vai lá no step, tem todos os steps, tá? Dentro do Prose Studio. Você vai lá no step, se você apertar nesse íconezinho aqui, ó, nesse izinho, você consegue ver a descrição que tem no step. Então, como que você faz? Você clica com o botão direito, tá? Vai em Description. E aí, você simplesmente escreve o que você quer escrever lá. Step que é para entrar não sei aonde, faz sei lá o quê, enfim. Dá um OK. Olha só como que vai aparecer depois. O mesmo izinho lá, que você passar o cursor do mouse em cima, está lá a descrição do step. Então, e você consegue colocar 2, 3 linhas. Então, não é uma documentação, né? Mas vai agilizar o trabalho do teu colega de trabalho se você estiver em férias. E se você não quiser ser incomodado lá em Bora Bora, né? Tá lá de boa, não sei o quê. Não quer ser incomodado, você faz isso daqui. Então, e agora é uma funcionalidade mais simples, mas não menos importante. Gente, pode falar. Exato, excelente, excelente. Uhum. Ajuda muito, né? O bloquinho de notas, né? Como se fosse um bloquinho de notas. Você sabe para que eu uso isso? Por exemplo, eu estou lá fazendo um desenvolvimento, né? E aí chegou a hora de parar. É difícil parar, né? Às vezes é difícil parar, mas chegou a hora de parar. Ainda mais eu que trabalho home office, você quer continuar, né? E aí o marido já está olhando com aquela cara assim. E aí, não vai fazer a janta? Né? E aí, beleza, aí você tem que parar, né? Aí parou, só que você está na linha de raciocínio. Eu uso esse bloquinho de notas para colocar lá e também para descrever para o cliente o que eu estou fazendo. Então, esse workflow, eu coloco em numeração, ele faz isso, faz aquilo, de uma forma uma forma mais para o negócio, sabe? Ainda mais quando você faz processos que envolvem muita regras. Exatamente, as regras de negócio. Que às vezes o próprio usuário chega para você e fala assim, como é que era mesmo essa parte que a gente tinha definido? Putz, até se achar no e-mail, o que você, né? Tá lá, descrito. Só que tem que parar e fazer. Na hora que você mudar a parada, você vai lá e escreve, né? Excelente, excelente. Muito obrigada por compartilhar. Pode falar. Essa descrição parece mais simples de usar até por notas, porque notas é dentro que deixa poluído. Ele fica grande, né? É. O desenvolvedor fazia 1 milhão de notas. Sim. Aí você baixava aquele workflow, quando você ia trabalhar neles, tinha 1 milhão de notas para ler. É. Com
Ah, sim. No meu, aqui no tinha que virar uma bagunça. Tem que ser mais geral. Isso, e também por ser um step, fica melhor, porque daí o visual tá não bagunçado. Você vai trabalhando dentro do É verdade, é verdade, é verdade. Eu acho que dá para usar as duas coisas, né? Só que para uma, de repente, descrever as regras do negócio no bloquinho de notas e nos steps, realmente a funcionalidade de cada step, né? Excelente. Workflow. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas vale muito a pena. Eu acho que a manutenção, exatamente o ganho, né? Exatamente. E aqui, ó, o último, tá? Não menos importante. Gente, vocês sabiam que essa pasta lib_ext, ela existe tanto no Prose Studio quanto na camada lá nas pastas do agente. Nós temos a pasta lib, né, que tem todos os arquivos .jar. E aí tem também essa lib_ext. Para que ela serve? Ela serve para você colocar todos os arquivos do tipo jar externos, .jar, e também os arquivos, as bibliotecas externas. Pode falar. Se responder certo, ganha caneca? Olhei Fernando, né? Ó, não vai responder, então, não quer brincar, né? Não quer... Não, aqui estamos tudo em casa, ó, não tem problema. Então, aí o que acontece? Eu não sei se vocês, por exemplo, se você tem o pessoal que usa o SQLite como banco de dados, né? Quem usa o SQLite tem que ter aquele .jar do SQLite, né? Então, aquele arquivo, se você deixar na pasta lib, tanto no agente quanto no Prose Studio, a hora que ele for atualizado, aquele arquivo vai sumir, ele vai se perder. Isso é algo assim que é complicado, porque daí você tem que ir lá e arrumar de novo, Se você deixar nessa pasta, ele não vai ser deletado. Pode fazer qualquer tipo de atualização que ele não vai sumir. E qualquer outro arquivo que você coloque em qualquer uma das outras pastas, vai acontecer isso. Então, assim, é algo assim, extremamente simples, mas que às vezes a gente fica esse negócio, né? E tá aí, existia uma pasta já há tanto tempo, eu nem sabia. Descobri aí esses dias, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Comigo é tudo isso. Tchau, tchau.